6 partidas disputadas, apenas 4 gols feitos, sendo que 2 foram contra, um de pênalti e somente um marcado com bola rolando. São números compatíveis com uma seleção de terceiro escalão para baixo, não de um ataque com grande poderio, com nomes de Mbappé, Griezmann, Thuram e companhia. Mas pasmem, esses foram os números da seleção da França nessa Eurocopa da Alemanha que se encerrou por agora. Seria isso culpa do seu técnico, Didier Deschamps? Eu sou o Fabrício e esse é o canal Sala de Futebol, e hoje vamos abordar a participação da França na Eurocopa e o papel do Deschamps como treinador da seleção francesa. Vamos lá! Não precisa ser nenhum gênio da análise de futebol para afirmar que esses números apresentados sobre a produção ofensiva da França ficou muito abaixo, ainda mais que no quesito de talento individual. Se ela não é a seleção com mais opções em todo mundo, ao menos está no top 3. E logo de cara, colocar na conta do seu treinador, Didier Deschamps, a responsabilidade sobre esse baixo rendimento ofensivo faz total sentido, mesmo que ele não tenha repetido a formação de ataque em nenhum dos 6 jogos de Eurocopa. Sempre mudando as peças à procura do ataque ideal, mas no fim das contas não surtiu nenhum efeito, pois os números estão aí. Fazer apenas um gol com bola rolando é muito pouco mesmo para a França. Como vocês podem ver ao longo do vídeo, as escalações iniciais dos franceses, focando no ataque, o jogador que mais esteve presente foi Mbappé, e ele só não jogou o segundo jogo contra a Holanda devido à lesão no nariz que ele teve na estreia contra a Áustria. De resto, muitas trocas em busca da melhor combinação possível. A trinca ofensiva que mais me agrada é a que jogou contra a Bélgica nas oitavas de final. Mesmo não tendo sido um esplendor de atuação, foi o melhor jogo da França na competição. Essa minha avaliação foi por meio de melhores momentos e análise do jogo, pois como a maioria de vocês que estão assistindo, eu também sou CLT. Infelizmente, eu não consigo usar o celular enquanto estou batendo marreta na empresa em que eu trabalho. Eu já sou ruim trabalhando. Agora imagine se eu estivesse trabalhando e vendo o jogo. Seria algo totalmente terrível. Deixando um pouco de lado minha experiência como metalúrgico e voltando para a pobreza ofensiva da França, a trinca de ataque contra os belgas foi composta por Mbappé, Thuram e Griezmann. Os 3 têm condição de jogar nas 3 posições de ataque. Isso dá mais liberdade de movimentação ofensiva, como vocês podem ver claramente no mapa de calor desses 3 jogadores durante a Eurocopa. É óbvio que o Mbappé flutuou mais entre a ponta esquerda e o centro, isso porque é o ponto forte dele, e como principal e melhor jogador da seleção, o time tem que se moldar a ele. Simples assim. Mas sabemos que devido à sua alta qualidade, o Mbappé não teria nenhum problema em jogar pelo lado direito. Tal mobilidade ofensiva diminui drasticamente quando Deschamps entrou com Dembélé ou Barcola, pois claramente temos o Barcola focado no lado esquerdo de ataque e o Dembélé no outro lado do campo ofensivo. Sendo assim, quando ambos entraram, ao meu ver, os ataques da França se tornaram mais previsíveis, mesmo entendendo que nem sempre isso é ruim. Tipo, tendo Barcola e Dembélé, se tem mais velocidade nas pontas, criando jogadas de fundo em direção à grande área, principalmente quando tinha Colomoni ou Giroud em campo, forçando os embates aéreos. Essas jogadas de fundo são mais fortes no lado esquerdo devido à ofensividade do Théo Hernandes, que é potencializado pelo lateral direito Ciro Condé, que na maior parte de sua carreira atuou como zagueiro. Com isso, muitas vezes, no cenário de ataque, o Condé se junta a Saliba e o Upamecano, formando 3 zagueiros, dando ainda mais liberdade para o Théo atacar. E um pouco mais sobre o Théo Hernandes, na minha opinião, na média pelo que ele vem fazendo nas últimas 3 temporadas, não só pela França, mas também pelo Milan, no quesito de ofensividade, o Théo é o melhor lateral esquerdo do mundo. Mas todos esses nomes ofensivos não conseguiram encaixar e fazer a França marcar os gols. E não só fazer os gols, mas jogar melhor. Porque às vezes o time não marca os gols que se esperavam, mas cria muitas jogadas e acaba deixando de balançar as redes por falta de capricho. Esse não foi o caso dos franceses nessa Euro. Por exemplo, empataram em 1-1 com a já eliminada Polônia, que custou a liderança do grupo, jogando a França para o lado mais forte da chave. E o jogo contra Portugal, do que eu consegui assistir, eu vi um futebol de pouca inspiração ofensiva. Se o ataque francês deixou a desejar na Euro, o sistema defensivo se destacou, tomando apenas 3 gols nas 6 partidas. Tanto é que o Deschamps repetiu os mesmos zagueiros e laterais em todos os jogos do campeonato, além do goleiro Maignan. No meio de campo, N'Golo Kanté foi o único que atuou como titular nos 6 jogos, e é chover no molhado elogiar as atuações do Kanté. O que ele corre em todo o campo é algo impressionante. Eu admito que eu não esperava ver esses níveis de atuação dele, devido à sua ida para a Liga Árabe. Isso só mostrou que é um grande desperdício para o futebol de alto nível
o Kanté está jogando na Arábia Saudita. Ao lado do Kanté, a escalação de meio de campo que mais repetiu foi com Tchouaméni e Rabiot, e um time com a proteção de Kanté e Tchouaméni transforma qualquer zaga mequetrefe em boa. Não é que a zaga da França é ruim, só estou dizendo que os dois volantes ajudam a potencializar ainda mais qualquer sistema defensivo, não só o da França, mas de qualquer time do mundo. No frigir dos ovos, o Deschamps teve sua competência em armar uma defesa consistente, mas o péssimo desempenho do ataque cai diretamente na sua conta. E antes de querer crucificar ele, eu vou dar os créditos que o Deschamps merece nos seus 12 anos no comando da França, não só pelo título da Copa do Mundo de 2018, mas, ao meu ver, principalmente por ter sido o treinador que assumiu depois da fraca campanha francesa na Euro de 2012 e da vergonhosa participação da Copa do Mundo de 2010. Ou seja, Deschamps, que foi o capitão do título da Copa do Mundo de 98 pela França, foi o responsável por fazer a virada de chave da seleção francesa a partir de 2012 como treinador. E eu lembro perfeitamente o ótimo futebol que a França jogou na Copa de 14, goleando a Suíça na Arena Fonte-Nova por 5-2, e no jogo de eliminação nas quartas de final para a Alemanha foi um jogo muito equilibrado, mas com o time do Deschamps jogando melhor, na minha humilde opinião. E se quiserem diminuir o trabalho do Deschamps, falando que ele tem ótimos jogadores em mão, eu entendo essa crítica pelo baixo futebol jogado por agora, mas querendo ou não, ele é o responsável pela ruptura com aquela geração da França, de Zidane, Henry e companhia. E essa foi uma tarefa muito difícil, que ele executou muito bem quando chegou em 2012, e ao que tudo indica, o seu ciclo vai se encerrar após a Copa de 2026. E pode ter certeza que quem assumir o comando vai continuar tendo muita mão de obra de qualidade para trabalhar. Além dos jogadores que participaram dessa Euro, tivemos nomes de Nkunku, Olise e Camará que não foram convocados por falta de espaço, e continuam surgindo mais e mais nomes para a seleção da França, como o atacante do Bayern, Mathys Tel, de 19 anos, e o zagueiro Lemmy Yoro, que apareceu muito bem nessa última temporada no Lille. Yoro tem apenas 18 anos e, ao que tudo indica, ele irá para um grande time, seja da Premier League ou o próprio Real Madrid, que já sondou seu futebol. Então, resumindo, até possa ser que o Deschamps faça esse time da França jogar melhor na próxima Copa do Mundo, diferentemente dessa Euro da Alemanha. E caso ele não permaneça, o desafio do próximo treinador será conquistar uma Eurocopa que não vem desde 2000, mas também jogar o futebol mais vistoso, pois talento é o que não falta para os franceses. E aqui eu estou encerrando o vídeo, pessoal, no qual eu fiz um resumo da participação da França em solo alemão na Eurocopa, que teve um péssimo desempenho ofensivo, que acabou caindo muito na conta do Deschamps, mas que ao mesmo tempo ele tem muito crédito por lá, não só pela Copa do Mundo de 2018, mas por ter sido o treinador que fez virar a chave da França depois de campanhas ruins na Euro de 2012 e na Copa do Mundo na África do Sul. Até a próxima, rapaziada, e valeu!